Laura apertou o telefone contra o ouvido, tentando não deixar a voz tremer. Do outro lado da linha, uma mulher elegante falava sobre valores que ela jamais imaginara ouvir na vida. 50 mil reais por mês, 6 meses de trabalho, para cuidar de um homem que ninguém mais queria cuidar. A senhorita tem certeza de que consegue lidar com pessoas difíceis? Perguntou Stella Sampaio, com um tom que gelava o sangue. Laura olhou para a mãe, dormindo na cama de hospital improvisada na sala. As contas médicas se acumulavam na mesa da cozinha. Não havia escolha. Sim, senhora, consigo. Mas enquanto desligava o telefone, Laura não fazia ideia de que estava prestes a entrar em uma casa onde os segredos eram mais perigosos que qualquer doença e onde descobriria que cuidar de alguém pode ser a coisa mais arriscada e transformadora do mundo. Antes de continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, o amor nasce nos lugares mais inesperados, segredos perigosos se misturam com sentimentos verdadeiros, e cada narrativa nos lembra que até os corações mais partidos também merecem recomeçar. Laura Mendes sempre soube que a vida não seria fácil. Aos 29 anos, técnica de enfermagem formada com muito sacrifício, ela dividia seu tempo entre plantões no hospital público da cidade e cuidar da mãe, Dona Carmen, que lutava contra um câncer agressivo. Moravam em uma casa simples no interior, onde cada conta atrasada era uma preocupação a mais. Quando o telefone tocou naquela manhã de terça-feira, Laura estava preparando o café da manhã, pão com margarina e café ralo, o que conseguiam pagar. A voz do outro lado era fria, educada, mas distante. Meu nome é Stella Sampaio. Preciso de uma cuidadora para meu irmão. O trabalho é integral, 6 meses na capital. 50 mil por mês, mais hospedagem e alimentação. Laura quase derrubou a caneca. Perdão, a senhora disse 50 mil por mês. Mas preciso deixar claro, meu irmão é complicado. Tetraplégico há 2 anos, depois de um acidente. Ele não recebe visitas, não sai de casa e já dispensou 5 cuidadores. Preciso de alguém que aguente pressão e não desista no primeiro dia. Laura olhou para a pilha de contas na mesa. O tratamento da mãe custava uma fortuna. Era a chance que ela esperava há anos. Quando posso começar? 3 dias depois, Laura estava na frente de uma mansão que parecia saída de uma revista. Portões, dourados, jardins enormes, uma fonte no centro do pátio. Ela segurou firme a mala velha e respirou fundo. Não pertencia àquele mundo, mas estava ali para trabalhar. Stella Sampaio a recebeu na entrada. Uma mulher de 45 anos, impecavelmente vestida, com um olhar que avaliava tudo e todos. Cabelos loiros presos em um coque severo, maquiagem perfeita, joias discretas mas caras. Laura, suponho, seja bem-vinda. Vou te mostrar a casa e explicar as regras. Enquanto caminhavam pelos corredores de mármore, Stella falava com precisão militar. Vicente fica no quarto principal do 2º andar. Nunca sai de lá, a não ser para a fisioterapia, que acontece 3 vezes por semana. Ele toma os medicamentos nos horários exatos. Aqui está a lista. As refeições são servidas no quarto dele. Você é responsável pela higiene pessoal, curativos e, principalmente, por mantê-lo controlado. Controlado? Meu irmão. Costuma ser hostil. Não leve para o pessoal, é a situação dele que o deixa assim. Laura assentiu, mas algo no tom de Stella a incomodava. Havia frieza demais, até para falar da situação difícil de um irmão. Uma última coisa, disse Stella, parando na frente de uma porta imponente. Vicente não gosta de conversa. Faça seu trabalho, seja eficiente e vocês se darão bem. Eu viajo muito a trabalho, então vocês ficarão sozinhos na maior parte do tempo. A governanta vem 3 vezes por semana e há câmeras de segurança em toda a casa. Por precaução. Laura sentiu um arrepio, mas assentiu. Pode conhecê-lo. Agora. Boa sorte. Stella bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Laura a seguiu, não preparada para o que veria.
Vicente Sampaio estava na cama, recostado em travesseiros, olhando pela janela. Aos 40 anos, ainda era um homem imponente. Ombros largos, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, mandíbula. Forte, mas havia algo quebrado em seus olhos escuros. Uma tristeza profunda misturada com raiva. Vicente, esta é Laura, sua nova cuidadora. Ele virou a cabeça devagar e a encarou. Seu olhar era cortante, desafiador. Mais uma? Quanto tempo essa vai durar? Uma semana? 2 dias? Vicente, por favor, deixe eu adivinhar. Ele interrompeu, ainda encarando Laura. Você está aqui pelo dinheiro. Vai fingir que se importa por alguns meses, até não aguentar mais minha cara de inválido inútil. É isso? Laura sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz calma. Estou aqui para trabalhar, Sr. Vicente, para cuidar bem do senhor. Sr. Vicente? Ele riu amargamente. Que educada. Geralmente elas me chamam de outras coisas depois da primeira semana. Estela tocou o braço de Laura. Vou deixar vocês se conhecerem. Laura, qualquer coisa me liga. Quando ficaram sozinhos, o silêncio pesou. Vicente voltou a olhar pela janela. Laura respirou fundo e se aproximou. Posso ver sua prescrição. Médica? Preciso entender seus horários. Está na mesa. Ela pegou a pasta e começou a ler. Vicente tinha uma rotina rigorosa de medicamentos, fisioterapia, curativos, mas algo chamou sua atenção. Ele tomava muito relaxante muscular e antidepressivo, mais do que o normal para seu quadro. Senhor, Vicente, o senhor sente muita dor? Por que a pergunta? A dosagem de alguns medicamentos está alta. Talvez possamos conversar com o médico. Não. A resposta foi seca. Tomo o que preciso tomar. Você não entende meu caso. Laura assentiu, mas fez uma anotação mental. Algo não batia. Tudo bem. Que tal começarmos com o banho? Já é tarde. Vicente a encarou novamente, desta vez com curiosidade. Você não tem nojo? Nojo de quê? De cuidar de um homem que não consegue nem ir ao banheiro sozinho. Laura o encarou de volta, sem desviar o olhar. Tenho nojo de gente cruel, de gente que machuca os outros por prazer. Cuidar de quem precisa? Jamais. Por um segundo, Vicente pareceu surpreso. Então, voltou a ser frio. Vamos logo com isso. Os primeiros dias foram tensos. Vicente testava Laura constantemente, recusava medicamentos, jogava comida, fazia comentários ácidos sobre tudo. Mas ela não se abalava. Tinha a paciência de quem já havia lidado com pacientes difíceis e a determinação de quem não podia se dar ao luxo de desistir. Na terceira noite, enquanto ajudava Vicente com o jantar, ele perguntou: por que você não desiste? Sou insuportável. É, você é insuportável mesmo, ela concordou, fazendo-o piscar surpreso. Mas já cuidei de gente pior. Impossível, minha mãe, quando descobriu que estava com câncer. Ela ficou 3 meses sem falar comigo, achando que eu tinha pena dela. Quebrou meu coração todos os dias, mas no final ela entendeu que eu não estava ali por pena. Estava por amor. Vicente ficou em silêncio, processando. E no seu caso, você está aqui por dinheiro. Sim, Laura admitiu. Estou aqui pelo dinheiro. Preciso dele para cuidar da minha mãe. Mas isso não significa que vou te tratar mal ou não fazer meu trabalho direito. Pela primeira vez, Vicente esboçou algo parecido com um sorriso. Pelo menos você é honesta. A partir dali, algo mudou. Vicente continuava difícil, mas parou de ser cruel. Começou a aceitar os cuidados sem reclamar tanto. E Laura notou pequenos detalhes, como ele observava atentamente quando ela arrumava o quarto, ou como seus olhos a seguiam quando ela se movia pela casa. Uma noite, Laura encontrou Vicente acordado olhando o teto. Não consegue dormir? Nunca consigo. Fico pensando na vida que eu tinha antes. Laura se sentou na poltrona ao lado da cama. Quer conversar sobre isso? Você não tem obrigação. De me ouvir? Não tenho mesmo, mas posso querer ouvir. Vicente a encarou como se procurasse sinais de falsidade. Não encontrou. Eu era diferente antes. Controlava uma empresa grande, tomava decisões importantes todos os dias. Viajava pelo mundo, tinha reuniões com gente poderosa. Era alguém. Você ainda é alguém. Sou? Não saio desta cama. Há 2 anos.
Não trabalho, não produzo nada. Sou um peso para todo mundo. Laura escolheu as palavras com cuidado. Você acha que uma pessoa vale apenas pelo que produz? Não é isso que o mundo ensina. Minha mãe não pode mais trabalhar. Ela vale menos por isso? Vicente ficou em silêncio. É diferente. Por quê? Porque ela é minha mãe e eu a amo. Vicente, você acha que não há ninguém no mundo que te ama pelo que você é, e não pelo que você faz? Os olhos dele se encheram de lágrimas, mas ele assegurou. Não há mesmo. O coração de Laura se apertou. Ela teve vontade de abraçá-lo, mas se conteve. Então deixa eu te conhecer melhor. Quem sabe eu mude de opinião. 2 semanas depois, enquanto organizava os medicamentos de Vicente, Laura percebeu algo estranho. As receitas médicas tinham datas inconsistentes e alguns remédios eram prescritos por médicos diferentes. Curiosa, ela começou a investigar discretamente. Em uma gaveta trancada no escritório, que encontrou aberta por acaso, Laura descobriu laudos médicos contraditórios. Um dizia que Vicente tinha lesão completa na medula, sem chance de recuperação. Outro, mais antigo, falava em lesão parcial com possibilidade de recuperação com tratamento adequado. Seu coração disparou. Por que haveria laudos tão diferentes? Naquela noite, quando estava ajudando Vicente com os exercícios de fisioterapia, ela decidiu testar algo. Vicente, você sente quando eu toco aqui? Perguntou, tocando levemente seu pé. Não. E aqui? Tocou a panturrilha. Não, espera. Ele franzou a testa. Toquei de novo. Laura tocou novamente, observando sua reação. Você sentiu? Acho que sim, mas é impossível. Os médicos disseram. O que exatamente os médicos disseram? Vicente a encarou, confuso, que a lesão foi completa, que eu nunca mais ia sentir nada da cintura para baixo. Laura disfarçou a empolgação. Se ele estava começando a ter sensibilidade, significava que o diagnóstico estava errado, ou havia sido propositalmente alterado. Vicente, você se lembra exatamente do que aconteceu no acidente? Ele ficou tenso. Por que está perguntando isso? Curiosidade profissional. Às vezes ajuda a entender o histórico. Foi um assalto. Eu estava voltando de uma reunião à noite. Me bateram, atingiram minha coluna. Acordei no hospital assim. E quem te encontrou? Minha irmã, ela que chamou a ambulância. Laura assentiu, mas sua mente fervilhava. Muita coisa não fazia sentido. Conforme os dias passavam, Vicente e Laura desenvolveram uma rotina confortável. Ele começou a perguntar sobre a vida dela, a família, os sonhos. Laura, por sua vez, descobriu que por trás da amargura havia um homem inteligente, engraçado e surpreendentemente sensível. Você sempre quis ser enfermeira? Perguntou ele uma tarde. Na verdade, eu queria ser médica. Mas quando minha mãe ficou doente, precisei trabalhar. Não dava para estudar medicina e sustentar a casa ao mesmo tempo. E você não se ressente disso? Às vezes. Mas aprendi que a vida raramente acontece como planejamos e descobri que cuidar das pessoas me faz feliz, independente do título que eu tenha. Vicente ficou pensativo. Eu passei a vida inteira planejando tudo, controlando cada detalhe. E agora não controlo nem quando vou ao banheiro. Deve ser assustador. É, mas com você é menos assustador. Eles se encararam, e pela primeira vez, Laura viu vulnerabilidade real nos olhos dele. Por quê? Porque você me trata como gente. Não como um coitadinho ou um monstro, só como gente. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara, Laura se permitiu pensar em Vicente não como paciente, mas como homem, e o que sentiu a assustou. Determinada a descobrir a verdade, Laura começou a investigar mais profundamente. Quando Estela viajava a trabalho, o que acontecia frequentemente, ela vasculhava discretamente documentos e arquivos. Descobriu que Vicente tinha sido presidente de uma empresa multimilionária, que antes do acidente havia uma disputa familiar pelo controle dos negócios, e que Estela assumira tudo depois que ele ficou incapacitado. Mais perturbador ainda, encontrou e-mails entre Estela e advogados discutindo a possibilidade de declarar Vicente legalmente incapaz para tomar decisões financeiras. Uma noite, quando Vicente dormia,
Laura ligou para uma amiga enfermeira que trabalhava no hospital onde ele havia sido internado. Ana, consegue me ajudar com uma coisa? Preciso de informações sobre um paciente que foi internado há 2 anos. Laura, isso é irregular. Por favor, é importante. Após muito insistir, Ana concordou em verificar discretamente. O que descobriu foi chocante. Os primeiros laudos médicos de Vicente indicavam lesão parcial, com bom prognóstico para recuperação. Os laudos posteriores, assinados por um médico diferente, mudavam completamente o diagnóstico. Laura desligou, o telefone com as mãos tremendo. Vicente estava sendo mantido doente propositalmente. Decidida a contar tudo para Vicente, Laura esperou uma noite em que eles estavam particularmente próximos. Ele havia contado histórias da infância e ela havia compartilhado memórias da mãe. O ambiente estava íntimo, confiante. Vicente, preciso te contar uma coisa importante. O que foi? Laura respirou fundo. Eu acho, na verdade, tenho certeza de que seu diagnóstico está errado e que sua irmã sabe disso. O rosto de Vicente se fechou imediatamente. Do que você está falando? Encontrei laudos médicos contraditórios. Conversou com uma amiga no hospital onde você foi internado. Vicente, você não deveria estar assim. Seu caso tem tratamento, recuperação possível. Vicente a encarou com uma mistura de choque e raiva. Você estava me investigando? Não. Quer dizer sim, mas não assim. Eu notei inconsistências e decidiu brincar de detetive. Com a minha vida? Vicente, escuta. Não. Ele gritou. Você acha que é a primeira pessoa que aparece aqui achando que vai me salvar? Que vai descobrir alguma conspiração mirabolante? Mas os laudos podem estar errados mesmo. Medicina não é ciência exata. E mesmo que fosse verdade. Você acha que minha própria irmã faria isso comigo? Laura viu a dor nos olhos dele e entendeu. Aceitar que Estela o havia traído era mais difícil do que aceitar a paralisia. Vicente, eu sei que é difícil acreditar, mas... Sai daqui. Como? Sai daqui. Você é igual a todas as outras. Aparece, finge que se importa e depois quer me usar para alguma coisa. Só não sei ainda se é pelo dinheiro ou por algum complexo de salvadora. As palavras cortaram Laura como lâminas. Você sabe que não é verdade. Sei. Você mesmo disse que está aqui pelo dinheiro. E agora aparece. Com essa história maluca, você é patética. Laura sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas manteve a dignidade. Tudo bem, vou embora, mas deixo isso aqui. Ela colocou uma pasta sobre a mesa. São cópias de todos os documentos que encontrei. E isso. Colocou um gravador pequeno. Uma conversa que gravei entre sua irmã e um advogado ontem, quando ela achava que eu não estava ouvindo. Laura, quando você estiver pronto para ouvir a verdade, escuta. Se não quiser, joga fora. Mas eu tentei te ajudar porque me importo com você. De verdade. Ela se dirigiu à porta, mas parou. E Vicente, você não é inútil. Nunca foi. Você é um homem bom que foi traído pelas pessoas que deveria confiar. Isso não te faz fraco, te faz humano. Laura fez as malas naquela mesma noite. Não podia ficar após o que havia acontecido. Deixou uma carta para Vicente junto com os documentos e partiu antes do amanhecer. Na carta, ela escreveu: Vicente, sei que está bravo comigo e talvez tenha direito de estar, mas precisa saber que tudo o que fiz foi porque me apaixonei por você, não pelo homem rico que você era, mas pelo homem corajoso que você é, mesmo sem saber. Sua irmã te mantém doente porque precisa de você incapacitado para controlar a empresa. Os medicamentos que você toma em excesso prejudicam sua recuperação. O médico que assina seus laudos recebe dinheiro dela. Você pode me odiar por ter descoberto isso, mas não pode se odiar por ter sido traído. Você merece a verdade. E merece lutar pela sua vida. Te amo, Laura. Após Laura partir, Vicente ficou 3 dias sem tocar nos documentos. Mas a ausência dela era ensurdecedora. A casa parecia vazia, fria. Ele sentia falta das conversas, dos cuidados carinhosos, até das broncas quando ele estava mal-humorado. Na 3ª noite, não conseguindo dormir, ele finalmente pegou o gravador.
A voz de Stella era cristalina. Preciso que ele continue exatamente como está. Qualquer sinal de melhora, você aumenta a dosagem dos relaxantes. Não posso correr o risco dele querer voltar para a empresa. E se alguém desconfiar? Quem vai desconfiar? Ele não recebe visitas, não sai de casa. A cuidadora. Nova parece bobinha, não vai dar problema. O importante é que em 6 meses eu tenho a tutela legal completa. Aí pouco importa se ele melhora ou não. Vicente desligou o gravador com as mãos tremendo. Laura estava certa. Sua própria irmã, a única família que lhe restara, havia tentado destruí-lo. Ele abriu a pasta de documentos e leu tudo, sentindo-se mais traído a cada página. Os laudos falsos, os medicamentos desnecessários, as conversas com advogados sobre interdição. Stella havia orquestrado tudo, e Laura havia descoberto a verdade e tentado salvá-lo, e ele a tinha tratado da pior forma possível. Quando Stella voltou da viagem, 3 dias depois encontrou Vicente acordado, esperando por ela. Ele havia parado de tomar os medicamentos excessivos e, pela primeira vez em 2 anos, sua mente estava completamente clara. Oi, Vicente, como você está? Melhor do que há muito tempo, na verdade. Algo no tom dele a alertou. A cuidadora nova foi embora? Onde ela está? Foi embora. Mas deixou uns presentes interessantes antes de partir. Vicente mostrou os documentos e o gravador. O rosto de Stella empalideceu. Vicente, eu posso explicar... Pode? Então explica como minha própria irmã tentou me destruir. Explica como você falsificou laudos médicos e me manteve dopado por 2 anos. Explica como planejava me declarar incapaz para roubar tudo que nossos pais construíram. Stella tentou manter a compostura. Você não entende. A empresa estava em crise quando você se acidentou. Alguém precisava tomar as decisões. Mentira! Vicente gritou com uma força que não sentia há anos. A empresa estava bem. Você que queria o controle. E quando eu não te dava, você decidiu me tirar do caminho. O acidente foi real, Vicente. Foi? Ou você pagou alguém para me atacar? E quando viu que eu não morri, decidiu me matar aos poucos? Stella finalmente perdeu a máscara. Você sempre foi o queridinho dos nossos pais. O filho perfeito, o herdeiro natural. E eu? Eu trabalhei tanto quanto você, mas nunca fui vista. Nunca fui reconhecida. Você acha que eu ia passar a vida inteira na sua sombra? Então você preferiu me destruir. Eu fiz o que precisava fazer para ter o que sempre foi meu por direito. Vicente a encarou com uma mistura de pena e nojo. Sai da minha casa. Agora. Esta casa é minha também. Não mais. E a empresa também não. Amanhã eu volto ao trabalho. Revogo todas as procurações que assinei e inicio um processo criminal contra você. Stella tentou argumentar, ameaçar, implorar. Mas Vicente estava decidido. Ela saiu naquela mesma noite, levando apenas algumas roupas, livre dos medicamentos, que o mantinham sedado. Vicente começou a recuperar forças rapidamente. Contratou novos médicos, iniciou um tratamento intensivo de fisioterapia. E, para sua alegria, descobriu que Laura estava certa. Ele tinha sim possibilidade de recuperação parcial. Em 3 meses, já conseguia sentir as pernas. Em 6, movia os dedos dos pés. Em 1 ano, com muita fisioterapia e determinação, voltou a caminhar com a ajuda de bengalas, mas durante todo esse tempo pensava em Laura. Tentou contatá-la várias vezes, mas ela havia mudado de telefone. Contratou investigadores para encontrá-la, mas Laura parecia ter desaparecido. A empresa, que realmente havia ficado em crise sob o comando de Stella, foi aos poucos sendo recuperada. Vicente, com sua visão de negócios renovada e uma perspectiva de vida completamente diferente, transformou-a em uma empresa mais humana, com foco em responsabilidade social. Mas nada disso diminuía a saudade que sentia de Laura. 2 anos após a partida de Laura, Vicente finalmente conseguiu um endereço. Ela havia voltado para sua cidade natal, mas não morava mais na casa antiga. Segundo informações, trabalhava em uma clínica comunitária que atendia pessoas carentes. Vicente pegou o carro. Dirigir havia sido uma das maiores vitórias de sua recuperação, e viajou para o interior. Encontrou a clínica num bairro simples,
uma construção pequena, mas acolhedora. Entrou e perguntou por Laura. A recepcionista disse que ela estava atendendo, mas que poderia esperar. Vicente se sentou, nervoso como não ficava há anos. O que, diria ela? Como pediria perdão por ter duvidado, por tê-la machucado justo quando ela tentava ajudá-lo? 15 minutos depois, Laura apareceu na recepção, acompanhando uma senhora idosa. Ela parecia mais magra, cabelos um pouco mais curtos, mas seus olhos continuavam os mesmos, gentis, determinados. Quando ela o viu, parou no meio do corredor. A senhora idosa seguiu caminhando, mas Laura ficou parada, encarando Vicente. Ele estava de pé, apoiado em uma bengala, mas de pé. Vestia roupas simples, diferente dos ternos caros de antes. Parecia mais jovem, mais leve. Oi, Laura, Vicente, ela sussurrou. Você está andando. Graças a você. Lágrimas começaram a correr pelo rosto dela. Como me encontrou? Procurei por 2 anos. Não ia desistir. Eles ficaram ali, no meio da recepção da clínica, se olhando como se fosse a primeira vez. Preciso falar com você, disse Vicente, mas por favor. Laura olhou ao redor, viu que algumas pessoas estavam observando. Vamos lá fora. Eles se sentaram em um banco na pequena praça em frente à clínica. Vicente não sabia como começar. Como... Está sua mãe? Perguntou. Laura sorriu tristemente. Ela morreu 6 meses após eu voltar. Consegui pagar o tratamento com o dinheiro que ganhei cuidando de você, mas não foi suficiente. Vicente sentiu o coração apertar. Laura, eu sinto muito. Não. Ela teve mais 2 anos de vida com qualidade. Isso valeu cada segundo que passei naquela casa. Eles ficaram em silêncio por um momento. Até nos momentos difíceis com você, continuou Laura. Não me arrependo, porque descobri que podia amar alguém de verdade. E isso mudou minha vida. Vicente virou-se para ela. Laura, eu preciso te pedir perdão. Por tudo. Por não ter acreditado em você. Por ter te tratado mal quando você só queria me ajudar. Vicente, deixa eu terminar. Você salvou minha vida. Não só descobrindo a verdade sobre minha irmã. Você me ensinou a ser humano de novo. A confiar, a sentir, a amar. Laura o encarou, surpresa. Eu me apaixonei por você também, ele continuou. E sei que não tenho direito de esperar nada depois do que fiz. Mas precisava te encontrar para te agradecer. E para te dizer que, se você me der uma chance, uma única chance, eu vou passar o resto da vida tentando merecer seu perdão. Laura fechou os olhos, sentindo as lágrimas correrem livremente. Vicente, eu nunca parei de te amar. Nem nos piores momentos, mas eu construí uma vida aqui. Tenho responsabilidades, eu sei. E não estou pedindo para você abandonar nada. Estou pedindo para fazermos juntos. Como assim? Vicente sorriu, pegando a mão dela. Eu quero investir nesta clínica, expandi-la. Contratar mais médicos, comprar equipamentos melhores. Quero ajudar você a alcançar ainda mais pessoas. Você faria isso? Laura, você me ensinou que o dinheiro só vale alguma coisa quando a gente usa para fazer o bem, porque se doar aos outros é o que te torna especial. É o que me fez me apaixonar por você. Laura olhou para a clínica, depois para Vicente. E você ficaria aqui? Nesta cidade pequena? Longe de tudo? Meu amor, disse ele, usando o termo, pela primeira vez. Eu passei anos cercado de luxo, mas nunca me senti tão rico quanto agora só por estar aqui com você. Se for para recomeçar, que seja onde meu coração encontrou paz. Laura sorriu com os olhos marejados e, naquele momento, entendeu que tudo havia valido a pena, cada dor, cada lágrima, cada silêncio. Ela não havia apenas cuidado de um corpo ferido, havia ajudado a curar uma alma. Vicente a puxou suavemente para um abraço. Ali, sob o céu tranquilo do interior, os dois se permitiram algo simples e profundo: recomeçar. Às vezes, a cura que alguém precisa não está nos remédios, mas na coragem de alguém que se importa. E às vezes, o amor não começa com um beijo, mas com um cuidado silencioso, uma conversa à meia-noite, ou uma verdade que ninguém mais teve coragem de revelar.
Se essa história tocou seu coração, envia para alguém que ainda acredita que o amor transforma e se inscreva no canal para acompanhar outras histórias como essa, onde o cuidado salva, a verdade liberta e o amor começa onde ninguém espera. Porque às vezes, cuidar de alguém é o que começa a curar a gente. Também,